Graças e paz, irmãos. Aqui é Jefferson Perdono que está falando. Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, ontem, dia 24 de 3 de 2025, eu estava com meu espírito assim incomodado, mas para o lado bom, incomodado em meditar aqui no capítulo 6 de Efésios e compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo fosse ministrando ao meu coração. E não será o capítulo 6 de uma vez só, porque nós vamos ir por etapas, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou em meu coração. E aqui, logo nesses primeiros versículos, 1, 2, 3 e 4, nós vamos ser levados a pensar de acordo com o que a Bíblia de fato quer nos revelar nesses versículos. E talvez você conheça esse versículo e já aprendeu, de uma forma que talvez não veja hoje, como o Espírito Santo quer entregar para você, como entregou para mim a revelação dessa palavra. E aqui logo no primeiro versículo diz assim, vós filhos, sedes obedientes. A primeira interrogação que surge aqui, ser obediente a quem? E aí a própria palavra ela nos responde, a vossos pais. Mas, se precisamos ser obedientes a nossos pais, devemos ser obedientes a tudo? Vem a segunda interrogação. E aí a Bíblia nos respalda aqui que não. Por quê? Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor. Porque nem tudo que os nossos pais requerem da gente ou exigem da gente está de acordo com a vontade do Senhor. No livro de Números, capítulo 26, versículo 11, diz que os filhos de Corá não morreram. Depois você dá uma olhadinha lá no livro de Números, capítulo 26 e confere. Mas por que os filhos de Corá não morreram? Porque eles não se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, enquanto seu pai se rebelou contra eles. E o seu pai queria que eles se rebelassem, se ajuntassem, aliançassem com ele contra Moisés e contra Arão. Mas os filhos de Corá decidiram se sujeitar à liderança de Moisés e Arão, decidiram seguir Moisés e Arão e por isso tiveram suas vidas poupadas. Então, por esses versículos e tantos outros, a gente entende que não é toda a obediência, que está de acordo com a vontade de Deus. E aí no versículo 4 diz aqui, versículo 3, porque nós precisamos honrar também nosso pai e a nossa mãe. Porque no versículo 2 diz isso, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então a gente obedece nossos pais, e nossos pais, a gente obedece e honra os nossos pais. Por isso, porque é o primeiro mandamento com promessa. E para que a gente faz isso? Para que a gente vá bem, é o que diz o versículo 3, e vivas muito tempo sobre a face dessa terra. Então, ao obedecer os nossos pais e honrá-los, a gente vai viver bem. Promessas, a palavra promete isso e nós vamos viver muitos anos aqui. Quantas pessoas você talvez conhece que perderam suas vidas cedo, porque eles não obedeciam seus pais, não honravam seus pais e eles acabaram entrando por caminhos que não tiveram mais volta. Mas a gente precisa, irmãos, ressaltar que não devemos obedecer em tudo, devemos obedecer no Senhor. Por que não devemos obedecer em tudo? Porque nem toda a vontade dos nossos pais está de acordo com a vontade do Senhor para nós. Entende, irmãos? Certamente, a Bíblia não revela isso, mas certamente Abraão, quando saiu da casa dos pais dele, certamente ele teve que enfrentar algo do tipo. Os seus pais provavelmente não estavam de acordo com aquela saída, mas ele vai em obediência a Deus. Mas a gente precisa ressaltar também uma citação que Jesus fez acerca da obediência ao Senhor, que ele disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, não deixar riquezas para trás, tudo para trás, por causa dele, não é digno dele. Então a gente consegue, com esses versículos e tantos outros, compreender de que a Bíblia, aqui em Efésios capítulo 6, não diz que devemos obedecer em tudo,
obedecer sempre, mas devemos obedecer sempre e em tudo que estiver no Senhor. Se o que os nossos pais exigem da gente ou pedem da gente está de acordo com a vontade do Senhor, então isso deve ser acatado, porque a obediência é uma coisa e a honra é outra. Devemos obedecer sempre? Não. Devemos honrar sempre? Sempre. Porque a honra não tem a ver com a obediência. Porque a obediência, ela significa agir de acordo com a instrução recebida. E nem toda instrução recebida deve ser obedecida, porque não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Entende? Não, nem toda a instrução vai estar de acordo com a vontade de Deus. Agora, a honra, eu faço ou deixo de fazer coisas que eu sei que trariam vergonha aos meus pais, coisas que de repente vão trazer, alegria para o meu pai, para os meus pais. Então eu faço ou deixo de fazer aquilo que eu sei que é certo ou errado. E isso sim é honrar os nossos pais. Agora, obedecer nem sempre, porque às vezes a gente pode, em uma obediência que não deveríamos obedecer, honrar a vontade dos nossos pais, mas desobedecer e desonrar a vontade do nosso Pai Celestial, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqui no versículo 4 também diz que os pais não devem provocar, ou seja, suscitar a ira nos filhos. Diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação. Qualquer doutrina e qualquer admoestação? Não, porque o versículo continua dizendo, do Senhor. Então não é toda doutrina que os pais aplicam ou toda admoestação que devem ser acatada. Logicamente eu digo isso para um filho adulto, porque um filho adolescente, jovem, uma criança, não tem esse poder de se posicionar até então, porque ele está sob responsabilidade dos seus pais. Mas essa mensagem, essa palavra é para os filhos maduros, filhos que são adultos, que não precisam mais obedecer todas as coisas que os pais pedem, ou na verdade não precisam mais obedecer seus pais, porque eles são adultos, mas eles precisam sim honrar sempre. Honrar vai ser sempre, agora obedecer nem sempre, porque a obediência não tem a ver com uma falta de respeito ou uma rebeldia, porque a gente viu isso no livro de Números 26. Os filhos de Corá não morreram. Não morreram porque desobedeceram seus pais. Eles não acataram um desejo, uma vontade dos seus pais. Eles preferiram olhar para Deus e crendo que Arão e Moisés foram levantados por Deus, então não se sujeitaram a essa, não se rebelaram contra essa liderança, mas se sujeitaram, entendendo que ao se sujeitar a essa liderança, eles estavam se sujeitando à vontade de Deus para eles. Então, irmãos, é triste saber que alguns pais pegam desse versículo para poder manipular seus filhos quando querem que eles façam alguma coisa em benefício de si próprio, ou um desejo, ou até mesmo alimentar um ego, ou poderio sobre os filhos. E eles fazem uso desse versículo de forma equivocada. Às vezes, por não terem a compreensão clara dessa passagem, ou às vezes até mesmo com o coração assim sujo, intencionado dessa forma. É triste saber disso, porque eles fazem uso disso, está escrito que os filhos devem obedecer os pais, mas eles não vão adiante, onde também está escrito que os pais não devem suscitar ira aos vossos filhos. Então devemos procurar viver em harmonia e viver de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Pai Celestial. Em Colossenses 3:21 também está escrito isso. Olha só: vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quantos filhos estão vivendo desanimado na fé, desanimado na vida, porque não conseguem ser quem eles são, porque eles estão se tornando aquilo que os pais querem que eles sejam. Quantos pais não se tornaram jogador de futebol, a mãe não se tornou uma grande empresária e quer aplicar isso no filho, quer que o filho seja aquilo que era sonho delas ou deles. E os filhos com isso vão vivendo com a alma angustiada, triste, e não são quem eles de fato nasceram para ser em Deus. Então nós precisamos ter cuidado no nosso relacionamento com as pessoas, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente quer aplicar como regra, porque essas coisas, se não estiverem de acordo com a vontade de Deus, em ambas as partes, tanto na dos pais quanto na dos filhos, obedecer e não obedecer pode custar muito caro.
Então, nós não devemos provocar, né, a ira ao nosso filho, criando censuras, criando, né, ridicularização, né, destruindo os sonhos, os propósitos deles que eles têm em Deus, mas precisamos, né, ser luz na vida deles. Precisamos, às vezes, fazer com que a nossa vontade seja contrariada para que a vontade do Filho ela prevaleça, porque entendemos que a vontade do Filho está de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. E nós, filhos, também precisamos entender que às vezes nossas vontades vão ser contrariadas para fazer a vontade dos nossos pais, porque a vontade deles está de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos nos colocar nessa condição de pessoas humildes, servas, né? Pessoas que precisam aprender cada vez mais em Deus, como nos posicionar de acordo com a palavra, porque há de se falar que no fim dos tempos muitos vão vindo com doutrinas falsas, enganosas, e as pessoas sentirão, né, coceiras, com comichões no seu ouvido, ouvindo aquilo que é agradável a elas, aquilo que desce agradável em sua alma, em seu ego. E muitas vezes uma palavra dura e pesada, como pode estar sendo essa para você nesse momento, às vezes causa dor, mas é libertador e causa cura, ela produz cura. Graças, paz, irmãos.